e levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 6ª sessão ordinária para o ano de 2026. Gostaria de saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários dessa casa, o público que está assistindo essa sessão aqui presencialmente, muito obrigado, e também através da página do Facebook da Câmara. De acordo com a solicitação do excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Carlos Justen, através do ofício número 276 de 2026, e em cumprimento ao regimento interno dessa casa, convido o mesmo para fazer uso por até 10 minutos da tribuna para explanar sobre o RPPS, conforme solicitado no ofício. Sendo que informo aos colegas que após a explanação será aberto o espaço para manifestações dos vereadores. Então, de imediato, eu passo a palavra para o senhor prefeito municipal, Carlos Justen. Boa noite, senhores. Boa noite, nossa estimada vereadora Aline, vereadora Marta. Nesse período de 5 anos, nós construímos muitas coisas com o diálogo, e o diálogo é salutar, porque avançamos muito em várias pautas, e sentimos hoje a clara necessidade de buscar este espaço, até para que a sociedade possa assistir, porque há situações que a sociedade precisa ter conhecimento. Eu lamento ter herdado um município em final de 2020 com tantas heranças malditas, fruto de negligências históricas. A protelação de qualquer problema no mundo só levou a mais problema. Sempre foi assim. Aqui viemos hoje falar de um tema de grande significância para a comunidade campinense que se chama Regime Próprio de Previdência Social. A maior armadilha que os municípios brasileiros caíram lá na década de 90. Sabe por quê, senhores? Porque olhando para esse público, Campina das Missões consegue ser um dos 25 piores fundos de aposentadoria do Estado dos mais de 300 existentes. Sabe por que nós retiramos o projeto hoje? Porque esse projeto não foi debatido com a profundidade e com a responsabilidade que ele merecia. Nós encaminhamos ofício para esta casa,
convocando uma reunião entre Executivo, Comissão do RPPS e Casa Legislativa. Diante da grande demora, nós optamos por marcar uma reunião com a DPM no salão paroquial, antecedendo uma reunião aqui também nesta casa, porque numa reunião com toda a Assembleia, muitas pessoas vão com a clara intenção de jogar pão para circo. E pão para circo não constrói solução eficaz para a sociedade. Por isso que nós cancelamos a reunião, porque há pessoas que vão para fazer politicagem de baixo calão. E não estou falando dos senhores. Estou falando, inclusive, de pessoas que sequer são vereadores, que estavam lá, que literalmente avacalharam com a Assembleia naquele dia, após eu me ausentar do espaço. Então, nós retiramos o projeto porque ele não foi debatido com a profundidade que merecia, não foi debatido com o respeito que merecia. Sabe por quê, presidente Douglas? Campina das Missões está numa condição muito favorável, falando de forma muito irônica. Apenas 74.860.000 de passivo atuarial. Pouco dinheiro, né? Para quem sorri lá na plateia, apenas 75 milhões de reais. O que nós fizemos? Município, sem falarmos de nome por questão de ética, com a mesma população, com 44 milhões no seu fundo. Campina das Missões, hoje tem 18. Hoje tem 18. Início de 2021, 14 milhões e uns trocados. Município com 3 mil habitantes a 100 quilômetros daqui, com 28 milhões. Outro município com 6 mil habitantes, com 33 milhões. Por que nós estamos na berlinda? Quando nós falamos de passivo, nós não estamos falando de prefeitura. Prefeitura é um mero gestor do dinheiro do contribuinte. Prefeitura é uma estrutura física criada para governar aquilo que pertence a quem? A todos. Mas vamos para alguns números que são bem interessantes. Uma bagatela de 16.583. Que finalizamos no dia 31 de dezembro de 2024. Subtraindo do valor de 14.831 de 31 de dezembro de 2020, nós temos um valor de 1.752.000 de rendimentos. Só que vamos fazer um cálculo de padeiro, que é prático de fazer. Vamos colocar um rendimento de 0,7%. Sobre 14.830, deveria dar pelo menos 103.817. Só o que significa isso, senhores? Que nos 4 anos de 21 a 24, nós deveríamos ter pelo menos 5 milhões de rendimentos. Por que nós ganhamos rendimentos no banco? O banco não está prestando favor para nós. Nós estamos ganhando uma remuneração do capital para manter o capital com o mesmo valor, nada mais do que isso. Sabe o que significa? Que dos 5 milhões que nós deveríamos ter crescido, chegado a quase 20 milhões de reais, nós chegamos a 16.583. Sabe por quê? Porque a folha do RPPS é de 525 mil mensais. 312 mil de recuperação, onde não se amortiza 1 centavo do capital. Aí nós pegamos 78 mil de contribuição do 14% do servidor, 78 mil de contribuição patronal, que é da prefeitura, e nós somos obrigados a pegar 57 mil todo mês dos rendimentos. Ou seja, nem o nosso dinheiro não está atualizando, porque historicamente nós não tivemos a capacidade de resolver esse problema. O que nós estamos tentando fazer hoje com os senhores, e a prefeitura sempre esteve aberta ao diálogo, inclusive na cláusula dos 50%, inclusive nesta. Porque a questão do fim da licença-prêmio, que era outra conta que a máquina pública não consegue pagar, nós construímos com diálogo, o executivo soube ceder para nós chegarmos a um resultado adequado para o servidor e para a sociedade. Esse tema merece mais respeito. Eu sei que tem muito concursado
aprovado querendo entrar nesse navio que está afundando. Até para ter uma segurança para si. Mas eu coloquei aqui na Câmara de Vereadores, na mão de cada vereador, um documento da DPM, que é um órgão consultivo jurídico de qualidade, onde eles disseram claramente, de que não há segurança jurídica em chamar concursados antes da aprovação de um regime próprio da reforma com seriedade e responsabilidade. Porque na contestação jurídica levam na justiça. Então, se o documento estava aqui, se a DPM falou para cada um de vocês, por que quando eu mandei uma secretária de educação e foi tripudiada, porque quando mandei uma secretária de educação aqui, colocaram a culpa no executivo. Se a DPM dizia que o executivo estava certo, por que agir dessa forma com um prefeito que sempre tratou a todos com muito respeito e educação? Por que fazer isso? Não consigo entender. Eu sou um vento passageiro que eu vou levar para a minha vida o maior legado que um homem deixou na vida pública do município. E em todos os temas, esse município nunca cresceu tanto. Agora, jamais vou levar para a minha vida a máscara da covardia, porque ela não me pertence. Ela nunca me pertenceu. Então, o que eu sugiro para os senhores é nós voltarmos a debater esse assunto. Em qualquer lugar, entre vereadores, executivo e RPPS, até porque os cenários foram construídos com a comissão do RPPS. Eu acatei o cenário escolhido pela comissão, que é a gestora do Fundo de Aposentadoria. Eu não obriguei eles a escolher um cenário. Eu estive aberto à escolha deles mesmos. E o cenário que a gente propôs, com exceção da cláusula 50%, pode ser debatida, não é perverso. Muito pelo contrário, ele é muito justo. Muitos têm defendido, vamos chamar mais concursados, porque esta é a solução do mundo. Grande mentira. Isso não é verdade. Foram chamados 40 concursados de 2019 até o dia de hoje. 20 na gestão do prefeito Lúcio e 20 na minha gestão. Sabe quantos 40 estão contribuindo? E alguns com vários anos de serviço? Com 15.927. E nós, prefeitura, com 15.927. Sabe qual é o problema? É que cada servidor que é chamado concursado, ele traz um grande passivo contigo. Sabe qual o passivo que o município herdou? Com o chamamento de 40 novos concursados, 63.447 a mais por ano, por mês de passivo. Ou seja, o concursado não traz solução. Ele traz mais problema, porque o regime próprio de previdência, da forma como está, ele não é sustentável financeiramente e jamais será. Os senhores têm à disposição quaisquer números que queiram. Quaisquer números que queiram. Agora é o momento de pensar na sociedade campinense. É o momento de pensar no povo. Numa solução que também agracie o servidor. Nós propusemos 2 salários padrão. A maior parte dos municípios onde existe maioria colocou um salário mínimo. A gente propôs uma isenção justa. Pessoas com 5.400 de salário numa matrícula de 20 iriam contribuir com R$300. Por que subtraia 5.000 menos 2.820 vezes 14%? É cálculo de padeiro fácil de ser feito? Fácil de ser feito. Vamos pegar alguns casos aqui. Pessoa com 4.365 no 2 salário padrão com R$220 de contribuição. Nós temos casos aqui com R$7,96, com 2.876, R$7,96 de contribuição para um salário de quase 3.000, R$7,96, e consideraram isso injusto. Confesso que não consigo entender, mas aí vamos para algumas situações. Qual a perspectiva da arrecadação no 2 salário padrão? Algo em torno de 12 a 14 milhões, 16% do passivo, 74 milhões.
não resolve, mas ajuda, principalmente para evitarmos que um dia esse município chegue na mesma condição do Estado de ter que parcelar salários? Aliás, eu me pergunto o que é que seria de Campina das Missões, porque nós herdamos este município com um orçamento miserável de 26 milhões, e neste ano nós fechamos com 52 milhões, o que é que seria de Campina das Missões com um orçamentinho de 26 do jeito que Campina crescia? Estaríamos num colapso total. Obrigado, presidente. Abro espaço, então, para manifestações dos vereadores para considerações que venham a ter sobre os assuntos abordados. Sendo que para mantermos a ordem das falas, os vereadores que usar da palavra terá até 3 manifestações para perguntas ao prefeito municipal, no qual solicitamos perguntas objetivas, em consequência, respostas objetivas da mesma forma, para assim podermos dar prosseguimento a essa sessão de hoje. Então, está com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Cumprimentos ao presidente da casa, prefeito municipal Carlos Justin, cumprimentos também aos vereadores, vereadoras e ao público presente e às pessoas que nos assistem em casa. Só fazer uma pergunta para o prefeito, para talvez explicar para a gente e para o público, né, qual o impacto que foi colocado sempre na casa que não mudaria o impacto da atual situação do RPPS se contratasse concursado ou com o regime novo. Qual seria a diferença de impacto aí nesse caso? É claro que tem mudança primeiro, porque os novos concursados já, no futuro, quando se aposentarem, entram na emenda complementar 2019. Tá? Nós tivemos uma pessoa que se aposentou há poucos dias, que teve uma aposentadoria por média. Então, essa é a primeira grande mudança. Aqui nós estamos falando de um cálculo em 35 anos de 11.654.000 de contribuição. Aqui nós não estamos colocando juro sobre juro, tá? No universo de 35 anos. Vai resolver o problema? Não resolve. Só que tem o seguinte, corresponde a 16% do passivo. Isso eu preciso compreender. Algumas alterações na questão dos pensionistas, e não precisa ser no regulamento de 50%. Um regulamento de 50% para um casal de professores ganha 16 mil, com 8, 10 mil se vive muito bem. Mas concordo plenamente, inclusive eu debati essa questão com a DPM, porque 50% para uma pessoa que ganha 2.500, o pessoal vai passar fome. Mas aí disseram claramente que não se pode legislar dessa forma. Ou seja, a regra vale para todos. Nós tiramos muitas dúvidas desse caminho. Então isso aqui altera, sim, aqui traz uma nova esperança. Primeira coisa que eu cobrei, o responsável do calculatorial, vocês são um morto que esqueceu de deitar. É isso que eu tive que ouvir. Eu tive que ouvir da DPM de que Santo Ângelo, se fosse empresa, estaria fechado. E é um fato. Só que tem um detalhe, nós estamos no mesmo grupo dos 25 piores, nos quais está Santo Ângelo e nos quais está um outro município vizinho, além de outros no estado. Então, se isso aqui não trouxesse, quem fez todos esses cálculos foi uma consultoria jurídica e contábil de grande confiabilidade. E se não trouxesse resultados positivos, tanto para a sociedade quanto para o servidor, nós não estaríamos colocando esse projeto na casa. E qual o servidor que quer ver amanhã, num quadro que o Estado já esteve, de ter que pagar salário atrasado? Aí eu vi uma grande bobagem. Eu tive que vir uma grande bobagem um dia de uma pessoa que inclusive era responsável por pagamentos. Não aqui, fora dessa casa. A prefeitura vai ter que pagar. Opa! Nós herdamos o município com 1,8, 1,9 milhões de saldo do gestor anterior, mas com dívida muito superior para pagar, a capacidade de investimento de Campina de apenas 500 mil por ano. Se o Brasil colapsasse hoje, nós temos dinheiro para pagar aposentados e pensionistas por 36 meses. 36 meses nós temos dinheiro para pagar, é o valor de 18 milhões.
Então, cabe uma profunda reflexão, presidente. Cabe uma profunda reflexão, principalmente com pessoas que estão abertas ao diálogo. Então, sim, a RPPS traz resultados positivos para a comunidade, mas ele também traz mais segurança para a pessoa que está trabalhando e que vai começar a trabalhar. Para deixar bem claro uma situação. Se eu estou pagando meu INSS, ele não é baixo. O meu INSS precisa ir numa caixinha chamada Carlos Justo. Eu tenho uma contadora que está há 10 anos na casa. E o RPPS dela é elevado. Sabe quanto que ela tem de gordura dela, de tudo que ela pagou até hoje? Nem um centavo. Você acredita nisso? Tem os 14 dela, tem os 14 da patronal. Sabe quanto ela gerou de poupança para a aposentadoria dela? Nem um centavo. Sabe por quê? Porque ela continua pagando uma conta de todos que estão aposentados, tendo contribuído pouco ou nada. Aí lembrando, a RPPS nasceu lá em 1991. De 91 a 98 não se cobrou nada, de 98 a 2000 se cobrou 5%, ou seja, tivemos 10 anos de completa irresponsabilidade. Com a palavra as vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem de forma presencial. Reiterar a questão, coloquei na última sessão que nós tivemos algumas pessoas, a importância da participação da comunidade em todos os assuntos que passam por essa casa. E cumprimentar também o prefeito Carlos. Carlos trazendo uma informação, tá? Sobre a questão aí das pessoas que vão receber a pensão após a morte. Eu tenho por entendimento, principalmente, né, pelos anos de vivência que eu tive no setor privado, de que o servidor público ele precisa ter uma proximidade muito grande no que diz respeito a benefícios. A proximidade com o INSS. E aí eu trago uma informação bastante interessante, que é o seguinte, por exemplo, a questão dos viúvos, né? Viúvos com mais de 45 anos. Então a pessoa, quando viuvar, né, ela teria que ter pelo menos 45 anos e, outra situação, o falecido ele deveria ter pelo menos 2 anos de contribuição. E aí nós temos uma questão bastante importante no projeto, que ela veio, por causa disso aí a bancada ela foi orientada a seguir o projeto e ela realmente vai seguir pela necessidade, né, de que o cônjuge ou viúvo, no caso, ele vai receber 50% mais 10% conforme os dependentes. E estaria só fazer uma consulta Google, coisa mais simples. E eu vejo realmente, prefeito, essa necessidade de ter uma aproximação até pelo seguinte, lembrando da frase que tu comentaste, para quem pensa que o município lá na frente, né, ele vai ter que pagar, o município é como se fosse um setor privado. O setor privado precisa garantir a saúde financeira do seu caixa. E no município não é diferente. Então, a partir do momento que eu não consigo garantir a saúde financeira do meu caixa, automaticamente eu perco o poder de investimento. E no município se aplica a mesma frase. Então, se imagina, prefeito, se nós chegarmos no momento em que praticamente o que o município vai ter, ele vai caber única e exclusivamente para compensar folha de pagamento. Ou com pensionistas. E aí quem também pergunta, prefeito, e também a minha preocupação, né, porque em algum momento a revisão histórica vai acontecer. Do mesmo jeito que hoje nós sabemos quais foram os prefeitos que não cobraram ou que não fizeram o devido desconto justamente por fator político, pensando em não perder meia dúzia de votos, e realmente é fator político, um negócio que é vergonha dizer, mas é fator político, e nós beiramos o caos financeiro. Prefeito, existe a possibilidade de nós chegarmos lá na frente, talvez num futuro não tão distante, de que não vamos ter capacidade de investimento? Existe esse risco? Essa realidade nós já estaríamos vivendo se Campina das Missões não tivesse elegido o melhor governo da história, ter colocado a sua suinocultura de 48 para 131 milhões,
faltando computar 2024 e 2025, o nosso ICMS saiu de 4,5 milhões para mais de 9 milhões, num período de 5 anos. Nós já estaríamos vivendo um verdadeiro caos, não fosse o agigantamento da economia. E pode a mocinha lá dar risada, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Cada um trata um tema desse como quiser, cada um trata, eu busco pessoas sérias para trabalhar na minha casa, na casa que eu governo, tá? Não tem problema nenhum, isso é exercício de cidadania, cada um mostra que tipo de cidadão que é. Campinas das Missões já estaria vivendo o caos se nós não tivéssemos agigantado a economia. Basta lembrar, 26 milhões de orçamento para 52, com o caos na saúde, quando colocamos 4 milhões a mais na saúde todo ano para contemplar as necessidades. E tem um detalhe sobre isso que tu falasse, e sobre um tema que nós estamos também abertos ao diálogo, que é a cláusula dos 50%. Na hipótese de existir dependente inválido que tenha deficiência intelectual, mental, deficiência grave, o valor da pensão por morte que trata o caput será equivalente a 100%. Então temos parágrafos aqui que estão simplesmente perfeitos. Agora precisamos considerar, imagina uma mocinha de 22, um rapaz de 23 anos. A servidora ganha 7 mil. E por uma casualidade da vida ela falece. A pessoa vai herdar por 70 ou 60 anos um salário de 7 mil. Como é que um fundo de aposentadoria com esse tipo de conceito vai se manter de pé? Pergunto para vocês, de que forma? Por que nós somos um país falido? Por que nós temos 78% do PIB comprometido com a dívida interna? Com a palavra, senhor presidente. Antes de passar a palavra para o vereador Daltro, peço a compreensão de todos para que sejamos objetivos, para que não tornamos extensa a nossa sessão. Então, já de imediato, eu passo a palavra para o vereador Daltro. Cumprimentar o senhor prefeito, com os funcionários da casa, colegas, vereadores e ao pessoal que nos assiste através do Facebook e os que estão no auditório também. Prefeito Carlos, eu vou ser muito sincero. Eu acho que esse projeto, a origem dele foi falha. Nós tivemos sessão aqui, aliás, a reunião com a DPM, onde a pessoa que explanou, eu contestei ela na hora, e o senhor concordou. Ela disse que a questão do RPPS não era questão de gestão. E é questão de gestão. É questão de gestão, sim. Alguns mais, alguns menos. Sim. Porém, na minha avaliação, os servidores, nem tão poucos inativos, e principalmente os ativos, principalmente os inativos, eles não têm culpa nenhuma do fundo ter chegado na situação que chegou. Na minha avaliação, prefeito, e demais pessoas que estão nos assistindo nesse momento, ninguém pode ser penalizado, ser julgado por um crime que não cometeu. Porém, o senhor é o gestor, como já teve tantos outros, e o senhor herdou, talvez isso de algumas administrações anteriores, o senhor assumiu o ônus e o bônus. A gente sabe. Então, prefeito, eu sugiro que se volte a debater este assunto, sim, mas que se dê atenção à Associação dos Funcionários Públicos, aos vereadores, enfim, que se debate não só com a DPM, mas com a FEMEX também. Então, que se volte a um diálogo para que se possa chegar num denominador onde menos servidores sejam penalizados. Essa seria a minha sugestão.
Vereador, sabe o apreço que eu tenho pela Vossa Excelência? Cabe um pequeno parêntese. Nós temos, e é bom, eu sinto vergonha como brasileiro de ter que debater um salário, onde o meu maior salário aqui é um professor que tem 2 matrículas e 20 horas e que ganha quase 11 mil. Mas nós não estamos na Áustria. Na Áustria isso é muito menor que o salário mínimo. Nós estamos no Brasil, país de quintal. Tá? Mas eu preciso abordar esse assunto diante da realidade brasileira, diante da realidade campinense. Nós não podemos esquecer de que nós temos um grande contingente de pessoas que se aposentaram nos últimos anos, sendo que durante uma década, de 91 a 2000, não contribuíram nada. Nós não podemos esquecer disso, porque eu peço, trabalhei em muitos empregos, em todos deixei a porta aberta. Hoje sou patrão também e pago de forma correta. Mas eu quero, com respeito a Marta, que foi presidente do sindicato, eu quero que um sindicalista, principalmente de alguns sindicatos, gere pelo menos meia dúzia de empregos, porque a pessoa da FEMEG não veio aqui falar com seriedade. Até porque ela me chamou de chantagista por não chamar professora. A DPM mostrou um documento para vocês que eu não sou chantagista. Eu apenas estou obedecendo matemática crua e pura que nos orienta a não chamar concursado antes que a reforma do RPPS. Eu espero que Vossa Excelência tenha hoje o bom senso de aprovar hoje, por unanimidade, o contrato de 12 meses professores. Tá? Porque eu disse para vocês, eu não quero chegar ao ponto de convocar a CI, não quero chegar ao ponto de chamar 23 comunidades do interior para o salão paroquial para ter que debater esse assunto. Porque aí talvez ele se torne dolorido. Não é essa a intenção. Porque nós somos pessoas de diálogo. Tá? Professores queriam 33%, ganharam 33%, eu sou contra. Porque 20%, um dia por semana, é mais do que o suficiente para essa atividade. Não precisa de bajulação. Não preciso bajular ninguém. 20% era mais que o suficiente, mas eu coloquei 33%. Sabe quanto o homem repassa? De Brasília não vem um centavo para pagar o 33%. Então, sim, o público aposentado ele tem culpa do déficit. Por uma matemática básica dos 30 anos, 35 anos, durante 10 anos não contribuíram. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Marta. Boa noite, prefeito, os colegas, mesa diretora, os funcionários da casa e as pessoas que estão aqui no recinto e as que estão nos assistindo. Tenho algumas perguntas, prefeito. Quantos contratos tem atualmente hoje na prefeitura? Aqueles necessários para suprir os futuros concursados, principalmente na educação. Mais ou menos em questão de números? Pelo menos 20 ou mais. 20. E eles não salvam a prefeitura. Tá. Qual é o valor desses contratos para o INSS do município? A diferença de apenas 6% hoje, antes era 11%. Mudou um pouquinho a regra. Só que eu já mostrei para você o cálculo básico, mas eu mostrei para todos. 40 concursados, 15.927. Mas trouxeram um passivo de 65 mil. Sabe por quê? Porque o regime próprio, da forma como está, ele não é sustentável. Nem o novo modelo não vai ser sustentável, mas ele melhora. Aí a diferença, então, o que vai para o INSS do município em relação É insignificante. Tá, Posso bem. lhe garantir que é insignificante. Então, por que no projeto 64 o senhor reduziu a contribuição do município em alguns anos, chega a 11%, em relação a um outro projeto que veio oriundo do Executivo em janeiro, que foi enviado para essa casa, inclusive foi aprovado com outros números. Então, está se confrontando estes dois projetos. Primeiro que quem fez o projeto foi a DPM, com o engenheiro, com o contador responsável pelo cálculo atuarial. Tá? Nós encaminhamos aquilo que veio de uma consultoria especializada para elaborar esse tema. Mas tu tens plenas condições de solicitar resposta a essa pergunta da própria comissão do RPPS, porque é necessário dizer para você que
que a consultoria elaborou mais de 5 cenários. E foi a comissão que escolheu o melhor cenário possível para o servidor e para o município. Foi a comissão que escolheu. Eu dei liberdade para eles escolherem. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais? Vereador Claudemar? Eu tenho uma preocupação, prefeito, porque muitos números que são trazidos não representam a realidade. Muitos. Nós tivemos entre nós uma conversa fazem, eu acredito, uns 30, 45 dias aqui dentro da casa e mostrei por A mais B numa conta de que hoje nós beiramos 10 ativos por inativo. Tranquilamente. 10 ativos por inativo. E a matemática, ela é lógica, né? Ciências exatas, elas não mentem. É só fazer a conta, é simples. E aí, recebi o colega, aliás, o contato da Clarice, do FEMERGS, né? E para questionar ela sobre o que ela trouxe para a comunidade, lembrando da questão de lacração de muitos sindicalistas, porque muitos são lacradores. Lacradores. Exatamente isso aí. Lacradores, simples, né? Demagogos. E aí eu trago uma situação, tipo, a colega Marta havia comentado, né? De que ela teria passado informação que eram necessários 6 ativos por inativo. 6 ativos por inativo. E aí eu mandei um WhatsApp para ela e tentei por muitas vezes chegar na informação de que ela me passasse uma conta para que fosse realmente mostrar. Vocês sabem quantas vezes ela me respondeu? Nenhuma. Né? Por causa disso aí é importante, colega Daltro, né? Daltro comentou muito da questão do FEMERGS, é importante nós termos realmente uma reunião com ela, importante, prefeito, para que ela traga números reais e não lacradores. Eles não tratam problemas sérios da sociedade com seriedade. E aí colocando o seguinte, Carlos, eu fico nessa preocupação porque eu fico imaginando como vai ser um município sem capacidade de investimento. E aí, quando vê, nós chegamos a um ponto de não poder comprar uma aspirina porque todo aquele dinheiro está indo, né, somente para um grupo. Mas aí, praticamente, a comunidade inteira fica desassistida com coisas talvez básicas, infelizmente. E aí, prefeito, coloca o seguinte, talvez faça um cálculo para mostrar para a comunidade, para as pessoas que estão aqui, de quantos ativos são necessários para um inativo. Que nós temos hoje R$ 2.860. A pessoa que recebe até R$ 2.860 não paga. Não teria o desconto. A partir de R$ 2.860, então nós teríamos a diferença que seria desse valor para a base de cálculo. Então, por exemplo, se eu teria um salário de R$ 5.000, então automaticamente eu vou subtrair os 2.860 e em cima do que nós vamos ter de sobra, o multiplicador de 14%. Seria isso? É muito simples. Quero entender por que os prefeitos lá na década de 90 cometeram a maior bobagem do mundo? Porque o regime próprio de previdência social é o inverso do INSS. No INSS você paga por 10 salários para ganhar 4. Você vai pagar por 6 para ganhar 3 ou ganhar 2,5, se no futuro tiver dinheiro com os 200 bilhões que sumiram. O regime próprio é o inverso dessa matemática, não tem como funcionar. Nós temos aqui uma pessoa com 6.200 de salário, pagando 875 da RPPS, mais 875 da prefeitura. São 1.750. Ou seja, é 4 meses de contribuição para 1 mês de salário. E aí tu pode multiplicar por 30 anos. É cálculo simples. E nós temos relação aqui de 3.000 de salário com 416 de contribuição, mais 416 patronal, ou seja, R$800. Sempre numa relação de 1 para 4, 1 para 5. Isso desafia qualquer pessoa a calcular quanto contribuiu em 30 anos. Em 5 ou 6 anos ela consumiu tudo que contribuiu junto com a prefeitura. É impossível essa matemática funcionar. É isso que nós queremos deixar claro, que nós vamos solicitar o vídeo dessa sessão, presidente. Nós vamos solicitar esse tempo de porque ele vai entrar para o nosso acervo pessoal. Se no futuro esse município estiver na mesma situação do Estado, não será culpa do prefeito Carlos.
Só lembrando, prefeito, que esse vídeo aí dessa sessão ela é transmitido pelo Facebook. Ele está disponível lá na página da Câmara a qualquer hora, a qualquer momento. Perfeito. Então, é só acessar lá e buscar essas informações. Deixo a palavra aberta para os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar o prefeito Carlos, também cumprimentar a plateia que está aí e também quem está assistindo pelo Facebook. Hoje uma pergunta que é feita para nós, vereadores, eu imagino para todos, por que não chamaram o pessoal do concurso enquanto não foi aprovado o RPS? Tive últimos dias, até recebi uma ligação de uma professora que ficou em primeiro lugar aqui no município, ó, uma professora. Ela falou, eu ia gostar de comprar uma casa, vendi minha casa em Santa Rosa para comprar em Campina, mas não sei se eu vou comprar, porque não sei até quando, através da administração, vai ser chamado o pessoal do concurso. Essa pergunta eu queria fazer para o senhor prefeito, por que não chamar o pessoal do concurso enquanto não foi aprovado o RPS? Eu te agradeço pela pergunta, Márcio. Tá? Todos que leram o documento da DPM já observaram o que os melhores advogados do Estado disseram sobre isso, e a CDP fala a mesma coisa. Tá? Porque se eu chamo o João hoje, antes de aprovar a reforma do RPPS, vocês podem até aprovar uma reforma do RPPS retroativa. Passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Se o João contestar na justiça, ele tem uma grande probabilidade e quase certeza de que ele vai ganhar porque ele entrou no regime antigo. Então nós precisamos de segurança jurídica. Aliás, eu espero de vocês que hoje aprovem a questão dos professores. Nós estamos com 11 professores a menos. Campina das Missões vai perder R$200 mil do Fundeb. Não vamos carregar essa culpa, vamos ser coerentes. Então, se nós vamos levar mais 8 meses para debater esse assunto, eu espero que em 90 dias a gente resolva isso aí, mas vamos ser coerentes de poder chamar professores para as salas de aula. Vamos ser coerentes, vamos ter misericórdia. Nós vamos colocar 17 milhões de recuperação do fundo e nós não vamos amortizar 1 milhão dos 74 milhões de passivo. Se quer algo mais grave com isso, mas não eu e o vereador da Alto comprarmos uma fazenda de 75 milhões, aí nós colocamos 17 milhões na compra de 75, mas não pagamos nem um centavo do capital, pagamos somente juro. A realidade do município é essa. 17 milhões de recuperação e nem um centavo de amortização dos 75 milhões quase que temos de passivo. Algo chama mais atenção do que isso? Então digo para essa professora, para ela rezar pelos vereadores, fazer boas orações, tá? Para que a gente possa construir com serenidade e rezar também pela plateia, para que tenha cidadania, né? Porque é interessante que a professora também conheça leis. Se ela conhecesse um pouco de leis, ela teria noção de que ela precisa entrar num regime novo que traga segurança de que um dia ela vai se aposentar de verdade. Porque desses 40 concursados que nós chamamos, nenhum tem a sua poupança própria de aposentadoria. Todos estão pagando a conta dos outros. Está Palavra, presidente. com a palavra, vereador Márcio. Prefeito Carlos, pelo que você falou ali dessas pessoas, mas esse projeto, quando ele veio para a Câmara 2, 3 vezes, ele veio errado. Ele poderia ter sido já aprovado. Daí eu não sei de quem é essa culpa. Por que ele veio errado várias vezes? Não vieram questões de ofício, não veio a questão própria do trabalho elaborado pela consultoria. O Henrique sabe muito bem que vieram questões menores, mas essa não foi a causa de não ter aprovado, vamos ser sinceros. Esse não foi o motivo. O que faltou foi a gente sentar, conversar, a gente debater o assunto, a gente colocar os ativos para debater o assunto com os inativos, porque isso é o correto. O correto não é jogar a bomba para cima dos vereadores. Eu concordo com vocês. O correto é os ativos conversarem com os inativos. Vocês vão ceder aqui, nós vamos ceder aqui. Porque a mulher lá da FEMERG disse o contrário. Queria empurrar todo o ferro quente para cima de quem está trabalhando. É errado? Calma aí. Vamos debater o assunto. Eu acho que numa mesa redonda a gente chega num denominador comum, onde cada um ceda um pouco, e a gente traga esperança para esse fundo. Está em discussão?
Com a palavra o vereador Vanderlei. Com a palavra, presidente. Cumprimentar o presidente, o prefeito, os vereadores, vereadoras, o pessoal que está nos acompanhando no plenário e os que nos acompanham através da rede do Facebook. Só uma pergunta para o prefeito. Fiz a mesma pergunta para a secretária da Educação. Essa falta dos 11 professores desde o início do ano, tem alguma culpa dos vereadores? Tem a grande culpa da herança que também vocês herdaram de ter um RPPS falido. Tá? É a culpa que nós herdamos. Vocês se elegeram vereadores, vocês herdaram bônus, como o vereador Daldo falou, herdaram ônus. Tá? Nós estamos respondendo por problemas do passado. O que acontece? Nós pedimos 12 meses, considerando um prazo adequado. Nós falamos que iríamos fazer concurso, e nós fizemos concurso. Nós herdamos em 2021 com 2 concursos vigentes do prefeito Lúcio, e todos que eram passíveis de serem chamados, nós chamamos. Todos que eram passíveis, nós chamamos. Só que nós liquidamos o concurso, e nós não poderíamos fazer um concurso ano eleitoral. 2025 cumprimos com a nossa palavra, mas aí sobreveio outro problema. A grave crise do nosso fundo, inclusive apontada pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado mapeou os 25 piores e ele está com os olhos sobre nós. O que acontece, vereador Vanderlei? Tá? Nós convocamos professores para 6 meses, nós chegamos a chamar o 55º colocado. E por ser contrato 6 meses, muitos não aceitaram. Por isso que estão faltando professores nas salas de aula. Aí nós deveríamos ter tido a empatia. Vamos aprovar 12 meses. O prefeito não pediu para vocês aprovarem o crime. O prefeito pediu para vocês aprovarem 12 meses para nós podermos, durante esse período, chegar a um consenso sobre a RPPS e, mesmo assim, continuarmos tocando as atividades de educação como a educação e os alunos merecem. Hoje os diretores são sobrecarregados. Está aberto o espaço? Só Com a palavra, uma vereador. parte aí, aí eu vou liberar para os demais colegas. Prefeito, com relação à nomeação, com o projeto do RPPS andamento ou não, aprovado ou reprovado, nós temos um parecer do IGAN que isso não impossibilita de forma nenhuma de fazer a nomeação. Esse é o entendimento que nós temos do IGAN. Pode ser convocado a qualquer momento, independente de aprovar ou reprovar ou estar em andamento, em discussão, o RPPS. Então, a nomeação ela pode ser feita a qualquer momento. Tá, mas calma aí. Nomeação pode ser feita. Em qual regime a pessoa entra? Se a intenção é colocar os novos já num regime adequado. Vamos entender esse contexto. A DPM disse claramente, se vocês quiserem um regime próprio mais saudável, aguardem as nomeações. Depende como a IGAN interpretou, porque a lei é a mesma. Eu não acredito que advogados tenham um parecer diferente sobre o mesmo tema. Alguém está enganoso nessa situação. Eu poderia chamar 30. Os 30 entram no regime antigo. Ou seja, mais alguns ingredientes por uma bola de neve que já está insuportável. Então, quero saber como é que o IGAN... Me passe o contato do IGAN para a gente poder Nós fazer... temos o parecer. Por gentileza, me passe o parecer. Tem o parecer, tá? Porque eu tenho o parecer da CDP e da DPM. E os dois dizem o contrário. Tem o parecer aí, presidente? Sim, por gentileza. Amanhã encaminho oficialmente uma cópia do parecer. Isso aí, então, é o parecer do IGAN, né? Uma cópia para você. É o mesmo tema. São advogados. Eu não acredito que possa interpretar a lei de forma diferente. Tudo depende de como eu interpreto. Posso chamar todos hoje, mas entro no regime antigo. Sim, com certeza. Mas e qual o futuro para o município? Mas e quem garante até quando nós vamos chegar a uma conclusão? Aí é a capacidade dos senhores de ter empatia com os servidores e ter empatia com a sociedade. Quem define não é o prefeito. O prefeito é muito democrático e está aberto para dialogar com vocês. Mas que tenha flexibilidade. O lado é lá também. Não, o prefeito está aberto para o diálogo. Faltou o diálogo. Nós não podemos querer aprovar um RPPS hoje sem ter discutido o tema com profundidade. Seria eu falar abertamente, aprovamos o RPPS.
Tá? Mas eliminamos todas as cláusulas de importância e deixamos um documento nulo. Se é para produzir um documento nulo sem eficácia, não aprovamos nada. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. Eu me lembro de uma fala do senhor prefeito na rádio que disse que colocou um projeto no legislativo e não aceita nenhuma emenda e também que não seja aprovado. E esse projeto realmente, ele veio já em dezembro, ele veio para cá com alguns erros, teve que retornar. E é um projeto que exigiu estudo, a comissão várias vezes sentou, discutiu e analisou. Nós percebemos que pesa muito para a questão do funcionalismo, enquanto que o município vai tirando 11% do valor que ele tem aprovado em janeiro, que dentro de alguns anos é 11% menos que o município ia contribuir. Então, o município contribui menos, mas exige mais do funcionalismo. É o que nós constatamos neste projeto. Fizemos algumas emendas. E sempre a fala foi da aprovação do RPPS, dessa reforma para a contratação. Hoje foi retirado esses projetos dessa Casa Legislativa, que é um poder muito sério. E a questão é, como não temos mais projetos de RPPS em discussão, é justo que seja feita a nomeação a partir de amanhã. Marta, eu lamento a sua postura, lamento ter tanto desconhecimento de matemática básica, lamento muito isso, que a sociedade merece um tratamento melhor sobre esse assunto. Tá? Só para lembrar, nós chegamos a 56,27% e até a 60% de recuperação de fundo. Tá? Isso não é pouca coisa. 56,27%, o que vai acontecer chamando novos concursados sem um novo regime? O percentual vai aumentar cada vez mais. Se nós não tivermos uma reforma do RPPS, esse percentual de recuperação pode chegar no futuro a um percentual muito maior. Então, me desculpe, as suas colocações não são verdadeiras. O prefeito mandou ofício pedindo para dialogar, e não foi uma vez. Tá? Que cancelou 2 vezes. Sim, nós não. Estávamos Prefeito, dispostos a conversar. Prefeito, o senhor cancelou 2 vezes. Prefeito cancelou quando nós contatamos, quando nós articulamos uma reunião com a DPM, considerando que o primeiro havia falhado muito na questão do tempo de resposta. É diferente. É simples. Ao invés de ficarmos aqui discutindo, vamos marcar a data da próxima reunião com servidores ativos e inativos. Vamos marcar, vamos estar abertos para uma discussão com a DPM. Querem chamar o IGAM para a reunião? Vamos chamar o IGAM. Não tem problema nenhum. Nós estamos abertos ao diálogo, como nós falamos. O que eu estou acrescentando para a minha vida? Tá? Vindo discutir uma questão dessa? Absolutamente nada. Não me estou ganhando nada. Eu sou um vento passageiro que vai passar. Só que eu não vou me comportar como todos os prefeitos se comportaram. Cândido Godói, em 2020, aprovou a primeira reforma, logo após a aprovação da emenda complementar de 2019. Não à toa que tem 44 milhões, e não é apenas por isso, tiveram outro modelo de gestão do seu fundo. Tiveram outro modelo de gestão. Dalto tem razão, nós herdamos problemas de gestão e são sérios. Então me desculpe, as suas considerações não são verdadeiras. Está em discussão? Prefeito, existe um Palavra ditado... com a Aldemar pela terceira vez. A palavra, presidente. Prefeito, existe um ditado que papel aceita de tudo, mas hoje eu vi que existe o papel e microfone aceita de tudo. Lacração total, prefeito. Nós chegamos num ponto que é só lacração. Eu vejo a vereadora Marta já trouxe informação dos 6 ativos para o inativo, uma informação que não é verdadeira, vereadora Marta. E aí a lacração, vereadora, a senhora sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos eles vão falar, olha, a vereadora Marta fez a aprovação no projeto lá do RPPS, hoje nós estamos arcados por causa da vereadora Marta. E aí sabe o que a vereadora Marta vai fazer? Daqui a alguns anos eu vou falar assim, não, mas eu fui pelo bem do povo. Mas que bem do povo, vereadora? Que bem do povo é isso aí, querendo lascar com as pessoas para fazer uma lacração. Falei, não, nós chamamos as pessoas... Eu fiz lá com aquele meu discurso, aquelas asneiras todas que eu falei, para as pessoas serem chamadas, mas as mesmas pessoas que hoje impedem celeridade no processo, deu que um tempo estão falando de olha, e agora como é que nós vamos fazer para receber? Eu tenho essa preocupação, e aí eu volto a afirmar.
A revisão histórica, ela vai acontecer. Em algum momento ela vai acontecer, seja positiva ou negativa. Nós vamos ser os vereadores que vão ser lembrados como os que fizeram a coisa certa ou os que fizeram a coisa errada. O vereador Cláudio Mário vai fazer a coisa certa, prefeito. O vereador vai fazer a coisa certa, sem lacração e sem preocupação política. Nós não temos uma dependência financeira política, assim como alguns têm. Nós não temos essa preocupação. Qual que é a minha preocupação? Deixar o meu nome marcado na história como alguém que fez a coisa certa e não com lacração e com inverdades. Essa é a minha preocupação, prefeito. Essa é a minha preocupação. E aí dando continuidade à fala, realmente, nós somos passageiros aqui. Nós somos passageiros. Eu estou aqui no meu segundo mandato, não sei nem se eu vou ir na próxima. É uma decisão que a gente vai tomar com o tempo. Só que se for ver, a comunidade fica. Os concursados ficam. E a saúde financeira do Caixa? Eu volto a lembrar dessa situação. Como cada um que está sentado nessa bancada quer ser lembrado no momento da revisão histórica. Isso é um assunto, é um pensamento que cada um precisa ter. Faça uma avaliação, é importante. É importante que cada um tenha o seu grau de consciência, que cada um avalie o quanto dá necessidade ou não do segmento. E, logicamente, sem lacração, né? Sem lacração. Fica feio isso aí. A lacração é feio. Perfeito. Então, direito à resposta. Direito à resposta. Nós precisamos lembrar, vereador Claudemar, que essas atitudes são danosas e nocivas à sociedade, porque basta lembrar do Brasil, né? 6,5 milhões de orçamento e quebrado, 78% do PIB comprometido com a dívida interna, 1 trilhão de pagamento de juros da dívida interna, 168 bilhões em Bolsa Família, 12 bilhões em pé de meia, daria para construir 700 pontes igual ao de Porto Xavier. Eu não sou desse time, eu sou do time, aliás, o certo está feito, eu vi uma pessoa dizer, isso são somente números. Mas eu fui conhecer a vida financeira da pessoa, com todo respeito, né? A pessoa disse isso, formada por ocasião, né, em ciências exatas, né? Isso foi um ato de estupidez contra a matemática. São somente números. Completamente endividado com excelente salário. Então, se eu levar esse aspecto da vida pessoal para a vida pública, eu enterro sozinho a sociedade. Está em discussão com a palavra os vereadores? Com a palavra a vereadora Ademir. Senhor presidente, eu acho que já foi discutido amplamente. Nós temos que chegar a um consenso, a um meio termo, né? Eu sugiro que já no dia de amanhã, a partir do dia de amanhã, se marque uma data. Os vereadores aqui temos o grupo da Câmara dos Vereadores aqui, né? Indicar um dia e se comunica ao executivo, se eles também podem, e que se marca essa assembleia, né? Essa conferência. Eu da minha parte, Dalton, acho que nós viemos para produzir um debate técnico, nós não viemos para se apresentar para a sociedade, mas eu aguardo a manifestação de vocês, espero que nos próximos 5 dias já seja marcada uma nova reunião. Nós estamos abertos à cláusula dos 50%, nós estamos abertos a isso, tá? Nós estamos abertos ao debate. Sugiro novamente colocar ativos e inativos para debater o assunto, porque há muitos inativos que defendem sim a contribuição. Tá? Nós temos uma pequena parcela que não conhece. A pessoa que ganha 10.600 de salário e contribuir com 400 pila não vai matar ela, com todo o respeito. Aqui vocês viram que eu apresentei um valor de contribuição de R$ 7,96 para quem ganha quase 3 mil, R$ 7,96. Então nós não mandamos uma regra injusta. Mas até sobre isso nós estamos abertos ao diálogo, porque numa previsão de 2,2 vezes salário padrão, nós teríamos uma arrecadação de 10.179.000 em 35 anos. Numa contribuição de 2,5 vezes salário padrão, nós teríamos uma arrecadação de 8.059.000 em 35 anos. Essa já cai bastante. Já cai bastante. Agora o seguinte, o remédio precisa ser tomado pelo bem da comunidade. Quando o município perde totalmente sua capacidade de investimento, ele já está morto. Só existe uma forma de você equilibrar receita e despesa.
Só existe uma forma de se pagar dívida, é crescendo e reduzindo a dívida. Sem essa matemática básica não chegamos a lugar algum. Da minha parte, presidente, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer, e o Executivo está à disposição de vocês para nós tratarmos o assunto com a seriedade que merece. Eu espero, com sinceridade, amanhã receber a boa notícia da aprovação unânime dos contratos de professor. Mais alguém, colega vereador, quiser se manifestar? Eu ainda não me manifestei também, senhor prefeito. Sobre marcar a reunião, a última que foi marcada pelo Executivo, foi por unanimidade ali de todos os colegas vereadores, vereadoras, que a gente teve essa decisão em fazer, já que a reunião tratava do mesmo assunto, não fazer em 2 horários, e no dia seguinte da última sessão, antes da sessão, a gente conversou aqui, e no dia seguinte já oficializamos o Executivo, que seria então feita só essa reunião no Salão Paroquial, com Executivo, DPM, todos os vereadores, servidores ativos e inativos, pensionistas e também a FEMERGS. A gente oficializou o Executivo. Então, depois disso, já veio logo um ofício do Executivo cancelando ambas as reuniões, né? Outra pergunta que quero fazer para o prefeito, se esses 21 mil reais, isso vai salvar o fundo? Essa pergunta já tinha feito para aquela representante da DPM, que eu não me lembro mais o nome da Clarice. A da Tatiana. DPM, Tatiana, da DPM, da DPM, isso, que esteve aí com nós. Tatiana. Nós tivemos 3 reuniões. Nós tivemos o Executivo com os vereadores e a DPM. Aqui tivemos o Executivo, os vereadores com a DPM e servidores. E tivemos também os vereadores com a FEMERGS aqui na Câmara. Então, nós tivemos já 3 reuniões sobre esse assunto do RPPS. Também lá que eu fiz essa pergunta, então, se esses 21 mil reais salvaria o fundo ou não? Primeiro são 25.613 no cenário que nós enviamos. Aumentou um pouco o valor, então, depois da são 25.613 no cenário de 2 salário padrão, que dá 2.819. No cenário de 2,2 salários padrões, dá 22.372. Vereador, nós temos um passivo de 74 milhões. Aí nós arrecadamos 11.654. Ajuda ou não ajuda? Com mais alguns ingredientes que a gente coloca. Ajuda, posso lhe garantir. Você ter 12 milhões e você não ter 12 milhões são 2 situações diferentes. Outra questão que o senhor colocou. A decisão de cancelar a reunião daquele dia não foi apenas do prefeito. A comissão do RPPS me procurou pedindo para eu cancelar. A comissão me procurou. Carlos, nós queremos que você cancele a reunião, tá? Porque uma assembleia no salão paroquial, ela não vai trazer o resultado que nós precisamos. Você sabe muito bem. Tem a pessoa que pega o microfone para lacrar. É como entrar numa plateia aí. Vocês são muito lindos. E só palminha. Que coisa linda. Não é assim que a gente produz resultado. Então foi a comissão que pediu, e aí com toda sinceridade meus vereadores, né? Meus queridos vereadores foram ingênuos em aceitar o cancelamento da reunião com a DPM, jamais deveriam ter aceitado. A gente está buscando instruir. Mas quem cancelou foi o Executivo? Sim, eu sei. Mas para cancelar a reunião aqui na Câmara, o senhor não pode se comunicar. Não, o senhor não pode. Não. Questão é o seguinte, ó. Eu estou falando do cancelamento da reunião com a DPM aqui com os vereadores. Os meus vereadores foram engampelados nessa situação. Jamais deveriam ter aceitado, porque a reunião mais importante é entre comissão, RPPS, DPM e vereadores. Eu tive uma pessoa que foi pública aí, que mandou áudios dizendo: vereadores estão enganando o senhor, porque eles podem chamar concursados. Mas calma aí. Claro que eu posso chamar concursado, como a gente já falou, mas vou entrar no regime jurídico antigo. Não existe segurança jurídica para colocar um pessoal desse num regime novo. Simples. Mas mandou áudios por aí. Vote contra os contratos.
Tá? Vote contra os contratos, pessoa que foi pública. Então, é esse tipo de perfil que acaba participando de uma reunião e tirando a essência da reunião. Isso nós não podemos permitir. Nós vamos fazer uma Assembleia Geral, agora nós vamos colocar o microfone na mão de pessoas que querem contribuir com seriedade. Também no projeto 64, que foi retirado, prefeito, no artigo 2º, parágrafo 2º, que o município é responsável por eventuais insuficiências financeiras. Isso está escrito no parágrafo 2º, artigo 2º do parágrafo 2º do projeto 64. É isso que veio para nós nessa casa. E é o que nós estamos alertando, vereador. Tá? Eu só quero dizer, o prefeito que o senhor ajudou a eleger, como eu lhe disse antes, entregou a casa com 1,9 milhões, mas com muito mais dívidas para pagar. E para fazer algumas obrinhas, ele teve que fazer um financiamento de 1,6 milhões. E do qual nós amortizamos para 1,50 milhão. A gente deu um tombo de 1 milhão. Da onde o município, além de recuperar 312 mil, se hoje o Brasil colapsasse, da onde ele vai tirar 500 mil por mês para pagar a folha da RPPS. Isso são 15, 17 milhões, além da recuperação do passivo. O senhor sabe de onde o município tira? Se nós tivéssemos uma capacidade de investimento de 500 mil por mês, nós não estaríamos correndo atrás de emendas parlamentares de 200, de 400, de 500 mil. Não seria necessário. O município tem 25 milhões livres, não precisa nem do deputado. Mas não é essa a nossa situação. Também outra coisa, prefeito, só para deixar claro que os nossos servidores aqui dessa casa está previsto no regimento interno dessa casa, que a qualquer momento eles podem nos auxiliar aí durante a sessão. Ok, mas é o seguinte, aí precisa, a contribuição precisa ser dentro da verdade. O prefeito estava se referindo à reunião dos vereadores com a DPM, não do cancelamento lá de cima. E o prefeito estava sendo verdadeiro nessa colocação. Porque quero deixar bem claro aqui que nós temos servidores capacitados e Nós sabemos, sim, Henrique é uma pessoa muito capacitada, nós sabemos disso e temos apreço pela pessoa dele. Ele sabe disso. Também só para colaborar nos projetos de lei que veio para contratação emergencial, todos os projetos, menos esse agora que entrou para professores, os últimos está pedindo para 1 ano. Os demais projetos que entrou, todos nesses 5 anos e meio, todos os projetos eles vieram com 1 ano, pedindo por 1 ano, podendo prorrogar por mais 1, então seria 2 anos. Então, se hoje se aprova um projeto nesta casa para contratação para 2 anos, passou 2 anos, caducou o concurso. E aí? Daí é contratado e não é nomeado ninguém. É só nós aprovarmos o RPPS. É só fazermos isso. Vamos fazer o dever de casa de uma forma objetiva, rápida e consciente e eliminamos o problema. Eu acho que da minha parte seria isso também. Eu não vejo de maneira alguma não nomear, da mesma forma que a grande maioria dos vereadores aqui dessa casa pensa. E também ficamos um pouco chateados, senhor prefeito, que o senhor foi na rádio, né? Em um programa seu, numa sexta-feira, até a gente solicitou a gravação, que o senhor falou que na sua campanha política, o senhor falava para as pessoas que o senhor deveria ter a maioria dos vereadores nessa casa, que daí não teria estar acontecendo o que está acontecendo com o projeto do RPPS. Mas é um fato, o senhor sabe disso? É um fato? O senhor sabe que quando você tem pessoas em muitos projetos, vocês agiram com total responsabilidade? Eu posso olhar para a Câmara e afirmar, tá? Ninguém merece governar com 3 ou 4 vereadores, ninguém merece governar. Em muitas questões, vocês foram totalmente responsáveis. Tá? Mas nessa questão, todos nós estamos devendo por falta de diálogo. Então vamos voltar ao diálogo. Dizer da minha parte que sempre não fui vereador de situação, nem vereador de oposição, mas sim de posição. Sempre tive minha posição própria em votação de vários projetos. Já sou vereador 3º mandato e sempre nos demais prefeitos que passaram por essa casa, eu tive a mesma postura que eu tenho hoje, e essa postura eu vou seguir sempre do mesmo jeito, desde o primeiro dia que eu entrei aqui nessa casa. Isso pode ter certeza, senhor prefeito. Eu agradeço, presidente.
E digo para você que aqui nós estamos defendendo ambos os lados. Nós queremos que no futuro os servidores possam se aposentar tendo dinheiro para pagar a aposentadoria, assim como nós queremos que o futuro continue apontando um horizonte em que o município continue crescendo. Nós estamos defendendo os dois lados aqui, tanto que a proposta é muito justa, de 2.820, e ainda eu estou aberto, a comissão do RPPS está aberta, tá? Se quiserem aumentar um pouco esse teto, agora não um teto absurdo de 8 mil, né? Aí simplesmente excluímos, sinceramente. Tá? Forte abraço, obrigado pela oportunidade, e espero amanhã o Henrique me trazendo notícia boa, e também espero o anúncio da reunião o mais breve possível. Vereador Dalto, vamos tratar com carinho essa questão. Um abraço a todos e perdão ao público por qualquer situação. Agradecemos, então, a participação do senhor prefeito municipal junto a esta casa e dando... Vamos aguardar, então, um minuto aí. Caneta do México. Caiu lá embaixo uma folhinha. Tchau, pessoal. Abraço. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Jones para que faça a leitura do resumo da ata da 5ª sessão ordinária. 5ª sessão ordinária. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2026, realizou-se com início às 19h09 no plenário Alfeu José Seibel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 5ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, secretariada pela vereadora Marta Pis Volkmer e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, procedeu-se à leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual, estando conforme, foi aprovada por unanimidade, obtendo 8 votos favoráveis. Em seguida, por solicitação do líder de governo, o vereador Ademir Afonso Grunitz, que foi registrada a retirada de tramitação do projeto de lei número 25, de 8 de abril de 2026, que altera disposições da lei municipal número 3.449, de 2025, e da outras providências, bem como do projeto de lei número 26, de 8 de abril de 2026, altera disposições da lei municipal número 3.475, /2026, e da outras providências. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: projeto de lei número 18, de 16 de março de 2026, altera o artigo 140 da lei municipal número 1.236, de 1994, e de outras providências. O projeto foi posteriormente corrigido para projeto de lei complementar número 03, de 2026, mediante emenda modificativa apresentada. Entretanto, a comissão constatou novo equívoco na numeração indicada, uma vez que no exercício de 2026 não houve outros projetos de lei complementares protocolados anteriormente, razão pela qual a numeração correta deveria ser projeto de lei complementar número 01 de 2026. Diante disso, a comissão apresentou emenda modificativa à epígrafe da matéria, para que, onde se lê projeto de lei número 18, de 6 de março de 2026, passe a constar projeto de lei complementar número 01, de 6 de março de 2026, promovendo a devida adequação da espécie legislativa e da numeração correta do projeto. A emenda foi aprovada por unanimidade, obtendo 8 votos favoráveis, sendo na sequência o projeto igualmente aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 23, de 19 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato temporário para atender excepcional interesse público, o qual foi aprovado por unanimidade, obtendo 8 votos favoráveis. E projeto de lei número 24, de 19 de março de 2026, autoriza o Executivo Municipal conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências.
o qual foi igualmente aprovado por 8 votos favoráveis. Na sequência, foram deliberados os seguintes requerimentos, todos endereçados ao Executivo Municipal de Campina das Missões. Proposição protocolada sob número 15 de 2026, de autoria do vereador Márcio André Agnes, solicitando apoio financeiro aos grupos tradicionalistas do município que se deslocam para a busca da chama crioula, com vistas à abertura oficial da Semana Farroupilha, a qual foi aprovada por unanimidade, obtendo 8 votos favoráveis, registrando-se os endossos das bancadas do MDB, PT e PL. Proposição protocolada sob número 19 de 2026, também da autoria do vereador Márcio André Agnes, solicitando estudo de viabilidade para concessão de adicional de difícil acesso aos servidores públicos que atuam em escolas localizadas no interior do município, sendo a mesma aprovada por 8 votos, registrando-se os endossos das bancadas do MDB, PT e PL. Proposição protocolada sob número 18 de 2026, de autoria da vereadora Marta Pis-Volkmer, solicitando a instalação de sistema de climatização no auditório principal da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, a qual foi aprovada por 8 votos, registrando-se os endossos das bancadas do MDB, PL e PT. E pedido de providências protocolado sob número 17 de 2026, também de autoria da vereadora Marta Pis-Volkmer, solicitando melhorias na iluminação pública da comunidade da Vila Teresa, igualmente aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, registrando endosso das bancadas do MDB, PL e PT. Esgotada a pauta, às 20h19, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária realizar-se-á no dia 27 de abril do corrente ano, às 19h, declarando encerrados os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 13 de abril de 2026, vereadora Marta Pis-Volkmer, primeira secretária, e vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, já coloco em votação a ata da quinta sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada, então, por 8 votos. Solicito a secretária da mesa, vereadora Marta Volkmer, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da sexta sessão ordinária, 27 de abril de 2026. Projetos de lei Poder Executivo. O projeto de lei número 63, projeto de lei complementar número 01, de 10 de dezembro de 2025, estabelece o plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Campina das Missões. O projeto de lei número 64, de 10 de dezembro de 2025, dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Campina das Missões. O projeto de lei número 65, projeto de lei complementar número 02, de 10 de dezembro de 2025, altera a lei municipal número 991, de 10 de julho de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Campina das Missões. O projeto de lei número 29, de 09 de abril de 2026, autoriza o Executivo Municipal conceder direito real de uso de reservatório de água e da outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 24 de abril de 2026, Douglas Gabriel Pitt, presidente. Justifica-se a ordem do dia, então, em razão que a ordem do dia ela é publicada na sexta-feira, antes da sessão, sendo que hoje à tarde o Executivo, então, pediu a retirada dos projetos do RPPS. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e dos projetos de lei de autoria do Executivo recebidos. Oriundos da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, as seguintes. Ofício Circular número 04/2026, comunicando o recebimento de recursos financeiros oriundos do Programa Pavimenta 3,
atinente à primeira parcela do convênio no valor de R$ 215 mil, correspondente a 21,5% do total, bem como contrapartida do município no valor de R$ 163.674,24. Informa-se também que o valor total do convênio é de R$ 1 milhão, com um total de contrapartida de R$ 761.275,52 e será destinada a obras de pavimentação da linha 8 de Maio e Rua José Arcádio Nedel. Ofício número 268/2026, informando que a reunião que estava programada para ser realizada no dia 20 de abril, acerca de assuntos relacionados ao RPPS, foi cancelada. Ofício número 276/2026, solicitando a concessão de espaço ao prefeito municipal na sessão ordinária prevista para o dia 27 de abril para tratar de temas sobre RPPS. Ofício número 279/2026, solicitando a apreciação em regime de urgência dos projetos de lei número 30, 31 e 32 de 2026. O ofício número 285/2026, solicitando a retirada da tramitação dos projetos de lei números 63, 64 e 65/2025, que versam sobre o pacote da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais. Já segue? Projeto de lei número 30, que altera disposições da Lei Municipal número 3.449/2025 e da outras providências. Artigo 1º, altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 3.449/2025, que passará a viger sobre o seguinte texto legal. Artigo 2º, permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 3.449, de 23 de dezembro de 2025. E artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 30, então, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 31, que altera disposições da Lei Municipal 3.475/2026 e da outras providências. No artigo 1º, altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 3.475/2026, que passará a viger sobre o seguinte texto legal. Parágrafo único. A presente contratação é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feito pelo prazo de 1 ano, mediante a utilização dos classificados por ordem de aprovação do último concurso ou por meio de processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente. Artigo 2º, permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 3.475, de 24 de março de 2026. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 31, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 32, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar monitor de educação infantil temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um monitor de educação infantil, padrão 5, classe A, 40 horas semanais, para o quadro único de servidores da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto,
com as atribuições de vencimentos previstos em lei. Parágrafo único. A presente contratação é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feito pelo prazo de 1 ano, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso ou por meio do processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Artigo 2º. As contratações temporárias do que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração nos percentuais estipulados no artigo 1º e direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal número 991/90 e da Lei Municipal número 3.385/2024. No artigo 3º, os contratados serão inscritos no Regime Geral da Previdência Social, INSS. Artigo 4º, as despesas decorrentes dessa lei correrão à conta da unidade orçamentária do orçamento vigente. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 32, então encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Nesse momento está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e projetos lidos. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, então, como temos o ofício número 279 do Prefeito Municipal solicitando urgência na apreciação dos projetos de lei números 30, 31 e 32 de 2026, solicito aos líderes de bancada se existe a possibilidade de acordo de lideranças para a apreciação dos mesmos ainda hoje, ou se os mesmos devem seguir as suas tramitações normais, considerando a urgência em suas apreciações em sessões futuras. Então, a gente começa pelo líder de bancada do PT, Marta, existe acordo? De acordo. Vereador que é líder do PL, Claudemar, existe acordo? Vereador Luciano, existe acordo? Então, agora abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar a plateia que está aí e também quem está assistindo pelo Facebook. Nessa manhã de hoje nós tivemos a alegria em receber uma van nova para nosso município. Venho aqui agradecer a Osmar Terra e também a Vanise por ter dado essa emenda num projeto que veio no ano passado com crianças que vieram pedir o apoio, junto com o colega Luciano, da PAI, precisando de um veículo novo para o nosso município. Tivemos a sorte e a alegria de conseguir, através dela, R$198 mil, junto com a contrapartida do município de 236 mil para comprar essa van. Então, hoje, ficamos felizes em poder dizer que essas pessoas, essas crianças merecem o respeito e viajar com um carro novo para Santa Rosa. Nessa semana, na última semana, tive também uma resposta de um ofício que eu mandei para o deputado federal Covatti Filho, aonde ontem ele me mandou R$200 mil para o nosso município. E esses R$200 mil será comprado um carro para a assistência social do nosso município. Agradeço ao Covatti Filho pela parceria, ter destinado. Não está deixando nada para mim, está deixando para o município. Então, hoje, como vereador do município, em 15 meses de... estou dizendo a vocês, a plateia e ao público que está em casa assistindo. Tive o privilégio, com 2 parcerias com a Claudete e com o Luiz Felipe, trazer R$2.300.000 para o nosso município. Isso vem no fruto de trabalho, mas tenho o maior respeito por colegas vereadores que fazem seu trabalho também, mas foi para melhorar cada vez mais nosso município. Seria isso, presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Marta. Estamos nos aproximando do 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador.
E eu quero parabenizar todos os trabalhadores do nosso município e também a todos que estão nos ouvindo. Trabalho é o que dignifica a pessoa humana e a gente sempre quer que nenhum direito dos trabalhadores seja retirado. Então, sempre a gente tem essa postura pela questão do trabalho, que ele realmente, que as pessoas possam viver dignamente do seu trabalho e que sempre tenhamos trabalho. Inclusive, então, parabenizar a todos por esse Dia do Trabalho, que é o dia 1º de maio, inclusive é um feriado nacional, que podemos, de alguma forma, comemorar com bons frutos, com bons resultados também. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Como existe acordo de lideranças para discussão e votação dos projetos de lei números 31, 32 e 33, de autoria do Executivo Municipal, peço à secretária que leia o acordo. Acordo de lideranças. Em conformidade com o disposto do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara, os líderes de bancadas com assento nesta Casa acordam que os projetos de lei número 30, 31 e 32, 2026, oriundo do Poder Executivo, sejam inclusos para discussão e votação na ordem do dia da sexta sessão ordinária do dia 27 de abril de 2026. Vereador Luciano Machado, líder da bancada do MDB, vereador Claudemar Houston, líder da bancada do PL, e Marta Pis Volkmer, líder da bancada do PT. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 56 do Regimento Interno, suspendo a sessão pelo tempo necessário para que a comissão competente dê os seus pareceres.
Declaro reabertos os trabalhos da sessão, iniciando pela discussão do projeto de lei número 30. Solicito a leitura do parecer da comissão. Parecer número 29, de 27 de abril de 2026. Projeto de lei número 30, de 22 de abril de 2026, altera disposições da Lei Municipal número 3.449, 2025 e dá outras providências. Parecer. Considerando que o projeto de lei em tela objetiva alterar a Lei Municipal número 3.449, 2025, que autorizou a contratação temporária pelo prazo de até 6 meses de professores e também de servidores da área da educação. Considerando que almeja se alterar a redação do parágrafo único do artigo 1º da referida legislação, a qual passará a viger com a seguinte redação. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de 1 ano, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação, no último concurso por meio de processo seletivo específico. Caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente. E, considerando que, conforme a justificativa do projeto, argumenta-se que há grande preocupação quanto à crescente dificuldade de preenchimento de vagas por meio de candidatos aprovados no concurso público 2025, uma vez que muitos profissionais convocados não têm aceitado as vagas ofertadas, sendo que tal situação tem gerado risco concreto de vacância em áreas essenciais. Ante o exposto, essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-se para a deliberação do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, 27 de abril de 2026, Daltro Luiz Bastos, presidente, Marta Volkmer, relatora, Aline Raquel Dresch, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 30. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar? De imediato já coloco em votação o projeto de lei número 30. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 30 reprovado por 5 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 31. Parecer número 30, de 27 de abril de 2026. Projeto de lei número 31, de 22 de abril de 2026, altera disposições da Lei Municipal número 3.475, 2026 e dá outras providências. Parecer. Considerando que o projeto de lei em tela objetiva alterar a Lei Municipal número 3.475, 2026, que autorizou a contratação temporária pelo prazo de até 6 meses de professores de séries finais para as disciplinas de Matemática, História e Língua Portuguesa. Considerando que almeja se alterar a redação do parágrafo único do artigo 1º da referida legislação, o qual passará a viger com a seguinte redação. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de 1 ano, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso por meio de processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a lista não seja suficiente. E, considerando que, conforme a justificativa do projeto, argumenta-se que há grande preocupação enquanto à crescente dificuldade de preenchimento de vagas por meio de candidatos aprovados no concurso público 2025, uma vez que muitos profissionais convocados não têm aceitado as vagas ofertadas, sendo que tal situação tem gerado risco concreto de vacância com outra em áreas essenciais.
Ante o exposto, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a deliberação do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores Campina das Missões, em 27 de abril de 2026. Presidente Daltro Luiz Bastos, Marta Volkmer, relatora, e Aline Raquel Dresch, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 31. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, de imediato já coloco em votação o projeto de lei número 31. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei reprovado por 5 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 33. Parecer número 31, de 27 de abril de 2026. Projeto de lei número 32, de 23 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar monitor de educação infantil temporariamente para atender excepcional interesse público e dá outras providências. Parecer. Considerando que o projeto de lei em tela objetiva autorizar a contratação temporária pelo prazo de até 1 ano, com possibilidade de prorrogação contratual uma vez por igual período, de um monitor de educação infantil com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos correspondentes ao padrão 5, classe A, do quadro de cargos do município. E, considerando que, observada a justificativa do projeto, relata-se que a referida contratação visa suprir a vacância de cargo do servidor efetivo que solicitará exoneração no início do mês de maio, garantindo assim a continuidade dos serviços educacionais prestados. Ante o exposto, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a deliberação do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores, Campina das Missões, em 27 de abril de 2026. Daltro Luiz Bastos, presidente, Marta Volkmer, relatora, Aline Raquel Dresch, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 33. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 33. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto, então, como a empate, e a gente, como presidente da Câmara, voto Minerva, e o meu voto é contrário ao projeto de lei número 33. Então, aliás, 32? Mas aqui diz 33. O projeto de lei número 32. Aqui, 32. Projeto de lei número 32, então, ele segue reprovado também. Por 5 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 29. Parecer número 28, de 24 de abril de 2026. Projeto de lei número 29, de 9 de abril de 2026, que autoriza o Executivo Municipal conceder direito real de uso de reservatório de água e dá outras providências. Parecer. Considerando que o projeto de lei em tela objetiva autorizar pelo prazo de 10 anos, conforme a minuta em anexo, a concessão de direito real de uso de um reservatório de água para a Associação de Consumidores de Água da linha Amadeu Norte, conforme as especificações contidas no parágrafo único da matéria e, considerando que, ainda conforme as disposições contidas neste projeto como forma de contrapartida, a entidade beneficiária ressarcirá o cedente, no caso o município de Campina das Missões, através do Fundo Municipal da Agricultura, o valor correspondente a 5% do valor total do material pago pelo município, conforme nota fiscal de pagamento do bem, sendo que o pagamento dar-se-á em parcela única ou em 2 parcelas pré-fixadas.
vencendo a primeira parcela em 365 e a segunda em 730 dias após a assinatura do termo. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a deliberação do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 24 de abril de 2026. Daltro Luiz Bastos, presidente, Marta Volkmer, relatora, Aline Raquel Dresch, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 29. Com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, de imediato já coloco em votação o projeto de lei número 29. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 29, aprovado por 8 votos. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de maio de 2026, às 19 horas. Está encerrada a sessão.